Pois bem, nós vamos agora entrar no assunto, inclusive já aqui trouxemos sobre o armazenamento de imagens. Ou seja, aquelas câmeras que são colocadas em áreas públicas, ali foca, portanto, ali as imagens das pessoas, de repente armazena, opa, aquele ali tá, né? Enfim. Aí fica aquela questão, essa imagem capturada precisa da autorização, portanto, do dono da imagem, ou seja, da pessoa, ou ela pode ser capturada de forma aleatória e ali compor, portanto, um banco de dados. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque já está existindo na praça equipamentos, ou pode ser um óculos, uma joia, alguma coisa, que quando a câmera foca para poder capturar a imagem do rosto, esse equipamento de alguma forma tem uma luz que impede, portanto, que essa imagem fique 100%, alguma coisa nesse sentido, ou seja, embaralha, portanto, aí a imagem. Uma pessoa utilizando esse tipo de equipamento flagrada pode ser, de alguma forma, processada, responder por isso? E é aquela pergunta, sendo processada, ela pode exigir também se, essa questão nós estamos aqui levantando, mas quem está do outro lado capturando a imagem tem também a autorização para que isso aconteça? Nós, então, convidamos e, como sempre, aceita sempre o nosso convite. Me refiro, portanto, ao nosso convidado, que já está, portanto, aqui conosco, com quem nós vamos agora conversar, que é o doutor Alexandre Ateniense. Doutor Ateniense, ele que é especializado, portanto, no direito digital, tem a sua formação em Harvard e será com ele, então, que nós vamos, então, agora conversar. Doutor Ateniense, é sempre um prazer, um privilégio conversar com o senhor. Muito bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Walter. É um prazer renovado conversar com você e os ouvintes da Rádio Nacional. Então vamos direto a esse ponto, doutor Ateniense, ou seja, a minha imagem pode ser capturada, portanto, pelo poder público, vamos imaginar dessa forma, e abastecer ou seja, um banco de imagens também, de certa forma, que tenha aí a administração também por parte do Estado. Quer dizer, isso está devidamente legalizado, acertado, passado pelo crivo do Congresso, virou lei, ou ainda não, doutor Ateniense? Bom, Walter, isso já virou lei, sim, através da Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. O poder público pode, em caráter de exceção, previsto pela lei, fazer essa coleta da imagem, da biometria das pessoas para alguns casos específicos, né? A lei, então, prevê exceções quanto à exigência do consentimento formal, expresso e inequívoco do cidadão. Quais seriam essas exceções? Cumprimento de um texto de lei já pré-existente, execução de políticas públicas, por exemplo, executar uma política de segurança pública, né? Utilizar essas imagens com a finalidade específica para realizar pesquisas. Nesse caso, o que interessa não é a imagem da pessoa, mas de repente a quantidade demográfica de pessoas, dados que realmente não tornam a pessoa identificada ou identificável. Nos casos também em que a imagem é coletada para proteger a vida ou a incolumidade física das pessoas, no caso de utilizar a imagem para tutela da saúde do cidadão, se ele tiver interesse legítimo e também para proteção ao crédito. O que é mais importante a gente analisar nesses casos é uma palavrinha chamada finalidade. O que tem que ser transparente é a finalidade pela qual o serviço público que coleta essa imagem vai destinar a utilização da mesma. Se houver desvio de finalidade, pode ser que a imagem coletada deixe de atender à exceção da segurança pública para outros fins que certamente são escusos e que não estariam nesse regime de exceção previsto pela lei. Entendo. Agora, o outro lado, de uma pessoa utilizar algum tipo de equipamento que, de alguma maneira, ofusque, portanto, a captura, portanto, dessa imagem, estaria incorrendo contra a lei, doutor Ateniense? Sim, estaria. É vedado o tratamento de dados pessoais por pessoa, a gente chama no direito pessoa do direito privado, né? Ou seja, a não ser que essa pessoa física ou de direito privado esteja trabalhando em prol de alguma atividade, por exemplo, de segurança pública do Estado. Qualquer outra pessoa que fizer isso
de forma indiscriminada e, a partir dessa coleta de informação, utilizar para uma finalidade pela qual não se encaixe no regime de exceção, deverá ter o consentimento específico do titular dessa imagem, porque não guarda apenas os dados pessoais dele, mas também a sua imagem, que também é protegida, a exemplo dos dados pessoais, no artigo 5º da Constituição. Isso quer dizer o quê? Que é uma garantia constitucional. Na verdade, é o nosso direito maior como cidadão protegido através da Constituição. Pois não. Aécio Amado, aqui nos estúdios em Brasília, aqui comigo, doutor ateniense, também conversa com o senhor Aécio, que é jornalista da Agência Brasil, a nossa agência de notícias. Vamos lá, Aécio. Bom dia, doutor Alexandre Anteniense. Prazer falar com o senhor. A pergunta que eu faço é com relação à destinação das imagens coletadas, digitalizadas ou filmadas. Eu pergunto para o senhor, essa destinação, se não tiver uma transparência para a qual está sendo coletada aquela imagem, por exemplo, quando você vai tirar o título de eleitor, agora você digitaliza o seu rosto, está previsto. Mas o que vai ser feito com isso? A formação de um banco de dados que tem por objetivos ficar ali para investigar o cidadão. Como é que a lei prevê essa questão da destinação, dando clareza ao destino dessas imagens? A lei determina de forma taxativa que a transparência deve acontecer. Em outros casos, se não houver, por exemplo, uma portaria, uma norma qualquer que expressamente diga qual que é a finalidade, qual que é a destinação, em quais órgãos, por exemplo, que também fariam o exercício da segurança pública, por exemplo, a polícia, que tem uma base de pessoas que estão foragidas ou que estão desaparecidas. Se isso não está expressamente, pode haver irregularidade para que um serviço público entre em vigor. Esse é o calcanhar de Aquiles. Sempre no passado, antes da LGPD, a gente doava os nossos dados e nunca tinha uma rastreabilidade dos mesmos, porque não tinha lei que exigisse que se tornasse de forma expressa para o titular qual que é a finalidade. Então, é necessário, sim, ter uma norma. Essa norma tem que mencionar expressamente a finalidade, justamente para que o cidadão não seja vítima de excessos, porque se notar que foi utilizada para outra finalidade, pode requerer os seus direitos justamente por esse desvio. Agora, mais uma pergunta, doutor Alexandre, com relação a essa questão da inteligência artificial, que pode fazer com que a sua imagem digitalizada seja utilizada para, por exemplo, colocar você falando algo que você nunca falou e que aquela pessoa que está ali falando não é você. Ou seja, colocando às vezes a pessoa numa situação da qual ela nunca participou. Existe já uma legislação a respeito desse tipo de coleta de dados das feições da pessoa para o uso de inteligência artificial? Sim, existe. A própria Constituição, no artigo 5º, garante o direito à imagem e à proteção dos dados pessoais. A imagem é um dado pessoal. Portanto, nós não precisamos de legislação específica com a entrada da inteligência artificial para proteger esse direito. Eu entendo que a inteligência artificial é uma ferramenta tecnológica que só potencializa o risco de exposição não autorizada ou ilícita, indevida, da imagem e dos dados pessoais do cidadão. O que requer que o mesmo tenha agora um radar, né, um monitoramento muito mais amplificado após o uso comum da inteligência artificial, porque certamente ele vai ficar exposto a situações como esta que você menciona. Sobretudo agora, por exemplo, no ano eleitoral, pode ter certeza, abusos dessa natureza vão acontecer, já estão acontecendo na Índia, por exemplo, que também tem eleições esse ano, em que os políticos estão, durante uma campanha, utilizando a imagem de políticos que já morreram, ou até mesmo de adversários políticos, mas só que fazendo uma montagem a partir da imagem ou de um vídeo, falando bem de um determinado candidato, o que é tudo fake.
Então não seria surpresa para mim que isso voltasse a acontecer aqui no Brasil durante esse período eleitoral. Doutor Ateniense, o nosso âncora em São Paulo, no caso o Leandro Martins, também conversa com o senhor, e depois o César Fatioli, na Nacional do Rio de Janeiro. Vamos lá, Leandro. Obrigado, Walter. Bom dia, doutor Ateniense. Aqui em São Paulo nós temos o projeto Smart Sampa, né, da Prefeitura, que de espalhar milhares de câmeras no centro de São Paulo, justamente por questão de segurança, identificar rostos de pessoas procuradas pela Justiça. Isso, inclusive, deu margem há um tempo atrás uma polêmica de confusão, de pessoas que não tinham crime, foram reconhecidas, enfim. Mas eu lhe pergunto, nesse caso, não fica uma corrida de gato e rato, digamos, quando se tem utensílios para não se conseguir identificar os rostos, como alguns engenheiros estão fazendo? Não haveria uma proteção legal de que o Estado possa usar a identificação facial justamente para, para procurar pessoas com problemas na justiça? Bom, Leandro, eu me preparei para essa pauta fazendo um estudo aprofundado do projeto Smart Sampa. E li diversas notícias a respeito, bem como também a norma interna que regulamentou a utilização desse serviço. No meu entendimento, a base legal para o Smart Sampa está em conformidade com a LGPD. Por quê? Porque há total transparência pela qual está mencionada a finalidade. Então, a finalidade, nesse caso, não é só fazer a identificação de pessoas, mas também fazer a identificação através de imagens de alagamentos, buracos em vias, congestionamento de trânsito e tudo mais. Agora, também existe a menção expressa que esses dados serão compartilhados com o Poder Judiciário e com a Polícia Civil para poder fazer esse cruzamento de referências para tentar identificar pessoas que estão em situação que não deveriam estar circulando nas ruas. Um detalhe que me chamou muita atenção é que, segundo foi destacado pelos responsáveis pelo projeto, é que a plataforma só vai levar em consideração pontos biométricos faciais, sem reconhecer a cor. E isso é muito relevante, porque, afinal de contas, um dos riscos maiores que podem acontecer na utilização de um serviço como esse é fazer discriminação de pessoas. A LGPD protege o cidadão caso os seus dados sensíveis ou dados pessoais qualquer for utilizado para fins negativos contra a sua personalidade, contra a sua pessoa. Então, se por acaso uma pessoa foi identificada como sendo um criminoso, uma vez que esses dados vão ser compartilhados com os órgãos de segurança pública, né, com bancos de foragidos e desaparecidos. Se alguém foi identificado como sendo um foragido e, obviamente, não for, certamente o serviço não atinge a sua finalidade e a pessoa que sofrer qualquer tipo de dano discriminatório a partir disso tem total direito de exigir compensação financeira pelo constrangimento que vai passar. Pois não. César Fatioli, doutor Ateniense, também conversa com o senhor direto da Nacional do Rio de Janeiro. Vamos lá, César. Obrigado. É um questionamento que tem havido em relação ao uso dos sistemas de reconhecimento facial, quanto à abrangência dos dados recolhidos, que seria mais baseado em populações brancas, coisas assim, e levaria com isso a um viés racial nesses sistemas. Houve um incidente recente em que uma servidora pública do Estado terminou sendo confundida com uma mulher que tinha um mandado de prisão em aberto. É possível estimar em quanto tempo esse tipo de problema vai estar superado? Olha, Fatioli, eu não acho que esse problema tenha condições de a gente achar uma bala de prata para poder falar assim, se fizer isso, resolve o problema. Porque é tudo muito casuístico, tá, Fatioli? Então, o que acontece é que as pessoas têm que ter o ato de monitorar a si próprio, sobretudo em relação à exposição da internet, para poder fazer essas denúncias.
É importante dizer que hoje o cidadão é a própria mídia, ele é um paparazzi potencial. Toda vez que for identificado a utilização da imagem para fins que não estão determinados expressamente na norma que criou a utilização desse serviço, tem que denunciar, tem que tomar os seus direitos. E existe, inclusive, nesse caso do Smart Sampa, um canal de comunicação que é imprescindível para que possa receber esse tipo de denúncia. É bom dizer que, uma vez conhecida a finalidade expressa da coleta da imagem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é taxativa no sentido seguinte: olha, os dados devem ser coletados na sua quantidade o mínimo possível. Então vamos lá. O que seria o mínimo possível? Seria, se a questão é para ter a finalidade de segurança pública, não adianta coletar esses dados para outras situações e tomar decisões para outras situações que não seja a finalidade expressa de garantir a segurança pública. Toda vez que isso acontecer com excesso de coleta de informação, também haverá uma ilicitude que poderá fazer com que o titular de dados pessoais requeira seus direitos. Tá muito bem. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Mais uma vez, agradecendo pela gentileza e atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora, tá bom, doutor Alexandre? Walter, é sempre um prazer falar com você, com os âncoras e todos os ouvintes da Rádio Nacional. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Muito obrigado.